O filme começa com uma narração explicando que há uma floresta no oeste da Irlanda que não aparece em nenhum mapa. Dizem que a floresta atrai almas perdidas e o assustador é que quem entrou lá nunca saiu. Vemos um homem chamado John correndo ansiosamente pela mesma floresta. Já está escuro e ele chega a um poste que diz ponto sem retorno 108. O homem olha para o relógio e calcula que tem cerca de 20 minutos restante. Ele continua repetindo: "Vou buscar ajuda, querida." Infelizmente, depois de correr por um tempo, ele retorna ao mesmo poste. O tempo se esgota e escurece completamente. De repente, uma enorme revoada de corvos voa sobre ele, assustando o homem. Mas o homem não está pronto para desistir. Ele então começa a subir uma árvore enorme para se esconder. Infelizmente, um galho se quebra repentinamente, fazendo com que ele caia de uma grande altura. O homem de alguma forma sobrevive, mas agora está incapaz de andar ou mesmo ficar em pé. Ele pega uma faca e se prepara para enfrentar o que é que esteja espreitando ele nas sombras. Nesse momento, ele ouve alguns ruídos assustadores que lentamente começam a se aproximar. Em seguida, somos levados para Galway, onde conhecemos a nossa protagonista, Mina. Ela é uma cidadã americana que vive sozinha e trabalha em uma loja de animais. Um dia, enquanto trabalha, seu chefe apresenta a ela um periquito dourado. Ele explica que um zoológico perto de Dublin o quer dentro de algumas semanas, então pede para que Mina o entregue pessoalmente. Apesar da longa viagem, ela prontamente aceita. Ao chegar em casa, Mina conversa com o pássaro, a quem ela chamou de Darwin, revelando que hoje é o 15º aniversário de morte de sua mãe. Na manhã seguinte, Mina coloca o pássaro em uma gaiola e parte em seu carro. No caminho, ela recebe uma mensagem de voz de sua irmã Lucy, que menciona que o memorial de sua mãe foi realizado no dia anterior. Sua irmã critica Mina porque ela não compareceu ao memorial e menciona que já se passaram 15 anos, então Mina deveria parar de evitar a sua família. Ignorando a mensagem, Mina sai do posto de gasolina sem notar as fotos de várias vítimas desaparecidas penduradas em um quadro. Ela continua dirigindo pelo interior usando o Google Maps para navegar, já que ela é completamente nova no país e não conhece nada. Algum momento depois, Mina atravessa uma floresta e não reconhece a área. Seu telefone e rádio do carro começam a falhar antes que o carro pare de funcionar, deixando Mina presa. Isso confunde ela, pois ela tinha acabado de abastecer o veículo, então ela sai e começa a inspecionar os arredores. Mina então avista uma placa dizendo ponto sem retorno, o que a faz presumir que alguém possa morar ali perto. Portanto, ela pega a gaiola do pássaro e abandona o carro e começa a caminhar pela floresta deserta. Mina grita por ajuda, mas mesmo após vários gritos, não há respostas. Então, ela decide voltar. No entanto, quando caminha de volta pelo mesmo caminho de onde veio, ela fica chocada ao descobrir que seu carro desapareceu. Assustada com isso, ela continua vagando até encontrar uma saída, mas antes que ela possa pensar em uma solução, escurece completamente e os corvos começam a voar. Mina também ouve alguns sons aterrorizantes à distância, então avista uma mulher e começa a persegui-la. A mulher para na entrada de uma grande cabana e pede para que Mina entre rapidamente, se quiser sobreviver. Após Mina entrar, a mulher fecha a porta de metal e tranca todas as fechaduras. A velha diz que seu nome é Madeleine e os outros se chamam Ciara e Daniel. Eles chamam esse prédio de O Galinheiro e eles também se perderam na floresta, então agora se escondem lá. Mas eles não têm muito tempo para explicar, pois os observadores estão chegando. Madeleine instrui a todos a ficarem em uma linha horizontal e se virarem para a parede. Nesse momento, os ruídos assustadores aumentam, indicando que os observadores estão se aproximando. Madeleine explica ainda que os observadores não podem entrar na casa, eles apenas observam do lado de fora. Para esclarecer, Ciara revela que a parede é na verdade um grande espelho de vidro que é transparente por fora. Os observadores vêm aqui após todos os pôr do sol e observam
os humanos até o sol nascer. Depois disso, quando o sol nasce na manhã seguinte, Mina, apavorada, pega a gaiola do pássaro e sai, afirmando que vai embora dessa floresta. Os outros nem tentam detê-la, pois eles sabem o que acontecerá a seguir. Mina então começa a ouvir sussurros estranhos e percebe seres aterrorizantes à distância, o que assusta ela completamente. Mina então começa a correr em direção a um lago e chega a um penhasco. Para o seu choque, ela percebe que a floresta é imensa e não há como escapar a pé. Após um tempo, Madeline se aproxima e revela a ela que não é a primeira a tentar sair desse lugar. Todos falham em algum momento. Madeline diz que a floresta pode causar alucinações, mas se for cuidadoso o suficiente, a pessoa pode dominar esse lugar e usá-lo ao seu favor. Em seguida, Madeline leva Mina até um dos postes que dizem ponto sem retorno. Ela explica que há muitos desses marcos posicionados em um círculo perfeito ao redor da floresta. Cada um deles leva aproximadamente 6 horas para ser alcançado a partir da cabana. Então, cruzá-los significaria que a pessoa não poderia voltar à cabana antes do pôr do sol. Madeline revela ainda que um homem chamado o Professor construiu esses postes e a cabana. Naquela noite vemos que todo o grupo reunido, esperando os observadores chegarem. Madeline aconselha Mina a ser ela mesma, pois a única coisa que eles querem ali é observar e nada mais. Na manhã seguinte, Ciara leva Mina para um passeio na floresta. Enquanto ela mostra algumas plantas, ela revela que seu marido John deixou o bunker há 6 dias atrás para buscar ajuda e nunca voltou. E Ciara, apesar disso, acredita que ele voltará em breve. Em seguida, ela leva Mina até um grande buraco no chão. Ciara explica que há centenas desses buracos espalhados pela floresta, conectados a um sistema subterrâneo. Os observadores ficam lá durante o dia, então o lugar é extremamente proibido para pessoas. Para o choque de Mina, Ciara admite que ela e seu marido chegaram ali há cerca de 5 meses. Mais tarde, Madeline e os outros informam a Mina algumas regras importantes que ela deve seguir. A primeira é não virar as costas para o espelho, não abrir a porta após escurecer e não se aproximar dos buracos, e sempre permanecer na luz. Madeline afirma que os observadores os deixam viver porque eles seguem essas regras. Naquela noite, Mina observa o espelho e ouve alguns ruídos do lado de fora, mas ela continua cética. Ela então vira as suas costas para o espelho e adormece, mas isso não agrada os observadores. Eles batem no espelho de vidro e soltam alguns barulhos aterrorizantes, forçando Mina a olhar para o espelho. Na manhã seguinte, Daniel leva Mina para um passeio. Ele vai verificar algumas de suas armadilhas para animais, mencionando que costumava caçar com John. Daniel revela que Madeline costumava ser professora em uma universidade antes de vir para cá. Ela é, na verdade, a membra mais antiga a chegar nessa floresta. Além disso, Daniel está ali há 8 meses e Mina acha estranho que ele nunca tenha visto um observador. Então, ele afirma que nunca viu porque ninguém sobrevive depois de vê-los. No entanto, Mina está cética e acredita que Madeline está mentindo sobre alguma coisa. Ela então o leva até o buraco e pede a sua ajuda para descer lá. Inicialmente, Daniel se recusa, pois se aproximar desse buraco é extremamente proibido, mas ele parece ser muito ingênuo, então Mina consegue convencê-lo facilmente. Ela então desce com a ajuda dele e uma corda. Ao chegar ao fundo, ela usa o seu isqueiro para observar o local. Mina surpreendentemente encontra itens como um jornal, uma câmera de vídeo e até mesmo uma bicicleta. Ela imediatamente os amarra e coloca em uma corda e pede para Daniel os puxar. Durante isso, Mina ouve ruídos assustadores se aproximando dela. Isso a assusta e ela desesperadamente pede a Daniel que jogue a corda rapidamente. De repente, uma mão com 6 dedos lentamente se estende das sombras e Mina grita novamente, finalmente conseguindo recuperar a corda. Na cena seguinte, Mina mostra a Ciara e Madeline todos os itens que ela conseguiu pegar lá no buraco, dizendo
que os encontrou em uma grande pedra. Mina acha que a bicicleta pode ajudá-los a escapar, mas Madeline não concorda e percebe que Mina viu algo, embora Mina não diga nada. Mais tarde, Daniel conecta a câmera de vídeo à TV e ela parece estar funcional. Agora eles podem usá-la como uma câmera de segurança e então o grupo coloca ela do lado de fora da porta na esperança de conseguir uma visão dos observadores. Quando o sol se põe, eles esperam pacientemente até eles chegarem. No entanto, os monstros não aparecem pela primeira vez. De repente, eles ouvem uma batida na porta e a câmera mostra as pernas de um humano. O homem implora para ser deixado entrar e Ciara imediatamente o reconhece como seu marido, John. Ela corre para abrir a porta, mas Madeline a impede, dizendo que não deveriam fazer isso após o pôr do sol. Madeline está certa de que os observadores estão tentando manipulá-los para abrir essa porta. Ela também sabe que esse evento incomum está acontecendo porque Mina quebrou as regras. Mina então revela que desceu lá no buraco com a ajuda de Daniel. Ciara ainda quer salvar o seu marido, então Madeline sugere que ela faça algumas perguntas que apenas o seu marido poderia responder. Ao ouvir isso, Ciara pergunta qual livro ele está lendo no momento, mas o homem parece não saber a resposta. Ele ainda tenta afirmar que é John e até mostra a sua cara na câmera, mas os observadores o arrastam para fora. Algo destrói a câmera e o grupo corre para ficar em frente ao espelho, enquanto um furioso observador do lado de fora bate repetidamente até que o vidro se quebre. Percebendo que os observadores estão irritados, Madeline joga todo o equipamento de volta no buraco. A cena então muda para um flashback da infância de Mina. Ela e sua irmã Lucy estão em um carro com sua mãe em uma viagem. Mina continua quebrando as regras e isso provoca uma discussão com sua mãe, que a força a fechar as janelas, o que acaba prendendo os dedos de Mina. O grito dela distrai a mãe e causa um acidente de carro. Embora as gêmeas sobrevivam com apenas alguns ferimentos, a mãe não resiste. Esse é o motivo pelo qual Mina não consegue enfrentar a sua família, pois ela se culpa pelo acidente. No presente, Mina continua marcando as árvores que já verificou. À medida que o sol está prestes a se pôr, Mina e Ciara ficam assustadas com gritos de Madeline e descobrem que Daniel a amarrou. Ele parece finalmente ter sucumbido à influência aterrorizante da floresta. Mina rapidamente desamarra a velha, enquanto Ciara vai verificar Daniel. Começa a escurecer e Madeline e Mina ficam chocadas ao descobrir que Daniel se trancou dentro do bunker junto com Ciara. A dupla implora para que ele abra a porta, mas ele não lhe dá ouvidos. Sem opções, Madeline leva Mina para se esconder em uma armadilha próxima que tem um cheiro em decomposição, o que pode mascarar o seu cheiro dos observadores. Após um tempo, o monstro chega ao local. Ele se senta diretamente em cima de alguma coisa e as mulheres conseguem vê-lo. Ele se levanta em toda a sua altura e ruge, convocando mais observadores. Eles parecem ser incrivelmente altos e magros ao mesmo tempo. Quando os observadores percebem que há dois humanos desaparecidos, ficam irritados e imediatamente saem à procura deles. Mina e Madeline correm até a porta da cabana e imploram para que a porta seja aberta. Daniel ainda está hesitante, mas Mina o manipula com sua história triste do passado, forçando ele a abrir a porta. Uma vez que todos estão lá dentro, eles se preparam para o evento. Durante esse tempo, Madeline revela que na verdade veio sozinha estudar os observadores. Madeline explica que esses observadores querem apenas estudar os humanos para que possam se tornar como eles. Enquanto ela continua explicando, as bestas chegam do lado de fora. Elas começam a falar com vozes de 4 humanos, insinuando que são rápidas aprendizes. Em seguida, começam a bater no portão da frente, algo que nunca haviam feito antes. Percebendo que estão em perigo, o grupo começa a procurar uma maneira de escapar. Depois de arrastar a mesa para bloquear a porta, Daniel acaba encontrando uma câmara secreta sobre o tapete e começa
a bater no chão. Ele eventualmente destrói o painel e descobre uma entrada. O grupo não sabe o que há lá embaixo, mas é sua melhor chance de sobrevivência. Assim todos descem as escadas, um por um. Ao chegarem ao fundo do poço, o grupo fica chocado ao encontrar um grande bunker que está abastecido com suprimentos. Há computadores e comidas abundantes e alguns livros. Mais tarde, o grupo se senta em frente a um computador e examina seu conteúdo. Eles encontram uma pasta com vários vídeos gravados por uma pessoa que viveu ali. Não é ninguém menos que o professor, o mesmo homem que construiu os postes de sinalização. Assim como Madeline, ele também veio aqui para estudar os observadores. Ele tem um vídeo para cada dia que viveu ali. Na maioria deles, ele fala sobre como os observadores são aprendizes rápidos e cita todas as suas características. Ele também menciona que teve que sacrificar centenas de trabalhadores para construir o bunker aqui no meio da floresta. Mas em um vídeo ele revela que um dos observadores é peculiar e se aproximou dele. Ele era muito diferente dos outros e não o atacou. O objetivo final do professor é descobrir como esses observadores podem se transformar em outros seres. Ele acredita que, se o seu plano for bem sucedido, será um grande avanço para a humanidade. Em outro vídeo podemos ver o observador em um canto gritando para ser libertado. Mina então pula para o último vídeo, que é no dia 300. Nele vemos o professor cansado e desleixado dizendo que foi preso. A criatura enlouqueceu e está esperando por ele no andar de cima. Agora ele planeja eliminar a criatura e depois fazer o mesmo consigo. O professor então revela que há um rio no ponto de sinalização 134. Seu barco está estacionado lá e pode ser encontrado seguindo os pássaros. O professor também solicita que quem encontrar esse vídeo destrua os seus documentos de pesquisa lá na universidade que ele trabalha, para que ninguém descubra esse lugar. Depois disso, ele sobe e 2 disparos são ouvidos. O grupo fica chocado com o que acabou de assistir, mas pelo menos tem uma chance de escapar, então planeja partir logo na manhã seguinte. Na manhã seguinte, eles saem do porão e testemunham o lugar completamente destruído. O grupo se orienta através da densa floresta e chegam ao ponto 134. Passar por ele significa que não terão mais a chance de voltar ao bunker antes de anoitecer, mas estão dispostos a correr esse risco. Darwin é então solto e guia todo mundo até o rio. Pelo caminho, eles encontram um túmulo e Madeline revela que milhares de anos atrás, humanos e observadores viveram juntos em harmonia. Mas então os observadores se tornaram poderosos e começaram uma guerra. Quando os humanos não puderam mais suportar, eles amaldiçoaram os observadores e os baniram para dentro desses túmulos profundos. Levou séculos para os observadores chegarem à superfície, mas nesse momento eles descobriram que haviam perdido a sua magia. Agora eles nunca poderiam sair dessa floresta e estão condenados a ficar aqui e viver na escuridão. Nesse ponto quase já está escuro e o grupo continua a sua jornada. Logo os corvos aparecem anunciando a chegada da noite e os gritos monstruosos são ouvidos à distância. Felizmente, antes que os observadores possam chegar, o grupo consegue alcançar o rio, que fica logo ali, fora da floresta. Eles também avistam o barco e as meninas correm para conferi-lo, mas quando Daniel está sozinho, vê John ferido dentro da floresta. Sendo o idiota que é, ele cai na isca e corre para ajudá-lo. Quando os outros percebem isso, eles pedem que Daniel volte, mas já é tarde demais. O monstro logo se revela em sua verdadeira forma e quebra o pescoço de Daniel, eliminando ele na hora. As meninas ficam devastadas ao ver a cena, mas pelo menos conseguiram escapar. Enquanto elas navegam para longe, os observadores apenas podem vê-las, mas não podem sair da floresta. Na manhã seguinte, o grupo finalmente sai e chega a uma estrada. Eles ficam encantados ao ver um ônibus depois de tanto tempo e então imediatamente embarcam nele. Na cena seguinte se passa várias semanas e Mina vai até a universidade do professor para destruir
os seus estudos, como foi solicitado por ele. Ela finge ser a sobrinha dele e ganha acesso ao seu quarto. Lá ela encontra vários pergaminhos sobre os observadores e uma fita que fala sobre os meios-sangues, ou seja, um cruzamento entre humanos e observadores. Mina também encontra algumas fotos e ela misteriosamente fica chocada. Naquela noite ela vai à casa de Ciara para contar algo a ela. Ela entrega fotografias que mostram de forma chocante o professor e Madeline juntos. Descobrem-se que eles eram um casal profundamente interessado nos observadores, mas não é tudo. Mina faz algumas pesquisas e descobriu que Madeline na verdade morreu em 2001 de câncer no pulmão. Isso só pode significar uma coisa: a pessoa que eles trouxeram com eles não era Madeline, mas o observador que o professor estava lutando. Como era diferente dos outros, ele conseguiu caminhar à luz do sol. Mina sabe que a besta se aproximará deles em breve e provavelmente os eliminará. Para sua surpresa, nesse momento, ela vê Ciara chegando do lado de fora da casa, revelando que a pessoa com que ela está conversando é na verdade o observador. Mina então tenta avisar a sua amiga, mas o observador assume a forma de John e nocauteia Ciara. Ela então muda de forma várias vezes e começa a punir Mina. Quando Mina pergunta a ele por que ele os protegeu lá no bunker, o observador explica que estava apenas estudando eles. Ele também revela que eliminou o professor porque ele estava se tornando muito agressivo. Seguindo isso, o observador levanta Mina e está prestes a eliminá-la, mas antes que possa fazer isso, Mina afirma saber porque ele pode caminhar à luz do sol e os outros não podem. Isso faz com que o observador a solte e Mina explica que, através dos arquivos do professor, ela aprendeu muito sobre os meios-sangue. Eles são um cruzamento entre humanos e observadores, que possuem habilidade de ambos. Essa é a razão pela qual Madeline poderia sair da floresta e também sentir emoções como raiva e medo. Ao ouvir isso, o observador começa a se desintegrar em sua forma original. Logo, ele desenvolve asas e voa para longe, poupando a vida de Mina. Agora, sua única missão é encontrar outros meios-sangue e conseguir reuni-los. E depois disso, Mina acorda Ciara. Na cena final, vemos que Mina finalmente se reconciliou com sua irmã, Lucy. Ela conta tudo sobre os observadores e como conseguiu escapar. Também descobrimos que ela adotou o pássaro Darcy. O filme termina mostrando uma jovem observando o apartamento de Mina do lado de fora. Seus olhos brilham de repente, indicando que ela é um observador e deixando o futuro de Mina em aberto. Não esquece de dar o like e seguir o canal.